Vamos lá. Boa noite. Cheguei um pouquinho antes aqui, já encaminhando para mais pessoas participarem. Então, pessoal, quem foi chegando aí, vai dando um oi. Isso. Muito bem. Então, pessoal, vamos aguardando aqui, né? Quem vai chegando. Hoje nós vamos fazer a nossa live, eu e o Daniel Garbim. Vamos falar sobre hipnoterapia, né? Se ela funciona e como funciona. Vamos responder algumas dúvidas, vamos trazer exemplos, né? Vai ser algo bem legal, tá? Então, você fica aí conosco que hoje a gente vai trazer bastante informação, né? Sobre esse método terapêutico avançado, um método que tem sido bastante inovador, né? Que eu tenho utilizado, que meu colega também tem utilizado. Então, vamos ficando aqui conosco. Tá? Então, hoje, vou trazer um convidado muito especial, Daniel Garbim, né? Transformador de vidas, um colega de profissão, né? Amigo também. E ele vai falar pra gente, né? Como que a hipnose, a hipnoterapia funciona e vai trazer alguns exemplos. Vai ser algo bem legal. Então, eu vou convidar aqui o Daniel para entrar aqui com a gente e já ir se apresentando também, né? Transmitir o. Enquanto isso, eu vou mandando para mais pessoas para entrar aqui e avisar que nós já estamos online. Oi, Dani! Oi, tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui de novo, então. Estamos aqui novamente. Estamos bem, Agora, estamos felizes em outra parte da jornada, mas estamos caminhando muito bem, que é o mais importante. sim, com certeza. Estou Show de enviando aqui para bola. mais pessoas participarem, copiando. Maravilha. Vão entrando, pessoal, vão se sentindo acolhidos Isso. todos. Daqui a pouco a gente vai começar o nosso bate-papo. Não vai ser uma live assim com tanta rigidez, vai ser mais um bate-papo entre amigos, entre profissionais. Boa noite, Mari. Boa noite, Luísa. Boa noite, Bruna. Todo mundo entrando aí, vem participar com a gente. Chama as pessoas que têm dúvidas próximas a você. Envia um direct aí, peça para que ela participe, para que elas participem, na verdade, né? Desse conteúdo aí que é tão bom, tão inovador e faz a diferença na vida de muitas pessoas. Então, vamos É, trazendo aí o pessoal que tem dúvidas, que quer aprender um pouquinho, que faz sim. diferença. Isso até porque tem muita gente que sofre, né, Dani? Tentou várias alternativas terapêuticas, né? E ainda não É, conhece o poder da hipnoterapia. Se tem alguma dúvida, hoje a gente vai esclarecer mais. Então, essa é a oportunidade de conhecer essa forma terapêutica aí transformadora. é isso mesmo. Então, quanto mais pessoas souberem, né? Quanto mais Aham, pessoas conhecerem, mais vidas podem ser transformadas. é verdade. E eu acho que, Elaine, a gente, assim, à medida que o pessoal vai chegando aí, vai se sentindo bem, a gente vai também dando mais ou menos umas entradas do que a gente vai abordar, né? Então, nessa live de hoje aí, acho que a Elaine pode nos passar um pouquinho o que que vai ser abordado, o conteúdo todo aí. Isso, então, assim, é uma indagação que às vezes surge, né? Até te pesquisando, eu vi que uma das questões que as pessoas têm dúvida é: será que hipnose funciona, né? Será que essa terapia com hipnose funciona? Então, acaba sendo uma indagação que as pessoas percebem, mais que tem avançado, algumas pessoas têm dúvidas, né? E isso a gente vai esclarecer hoje, né? E, e vai trazer alguns exemplos, explicar os mecanismos, né? Se funciona ou não. E a gente vai trazer isso de uma forma bem leve, né? Então, Daniel, gostaria que você começasse falando pra gente, né? Hipnose, Vamos lá. hipnoterapia funciona, né? Esse negócio dá certo mesmo. Como que é Funciona! isso? Funciona!
Bom, gente, vamos lá. Vamos começar a entender algumas coisas que são bastante importantes aqui dentro de outros níveis, né? Que é o nível científico primeiro. A primeira coisa que a gente tem que procurar entender, que o público aqui tem que procurar entender, é o seguinte: a hipnose é diferente da hipnoterapia, né? Por quê? Hipnose, na verdade, ela é só um processo de imaginação, né, Elaine? Ela é uma atitude mental de imaginação, aonde você coloca a sua mente em estado que você fica mais introvertido e busca aquela sensação toda boa interna para você encontrar aquilo que é necessário para viver de uma forma ainda melhor. Então, hipnose é um processo natural, né? Tem muitos mitos aí de que a gente tem um poder sobrenatural, que as pessoas não entram em hipnose. Então, a gente esclarece tudo isso dentro da primeira sessão, esses mitos todos. Então, isso é hipnose. Então, vamos imaginar o seguinte: você na sua casa está assistindo uma série que você gosta e as pessoas conversam com você em volta. E aí o que acontece, né? Automaticamente você nem ouve elas na sua volta. Então você está ali tão concentrado naquilo, tão concentrado naquela imaginação, que automaticamente você esquece de tudo à sua volta. Então a hipnose é isso, é essa atitude mental e é esse poder de imaginação. E o que é hipnoterapia? Vamos lá. A hipnoterapia combina neurociência, hipnose e terapia. E o mais importante de tudo dentro dessas três bases, o que é? É a terapia. A terapia que faz a grande diferença para que você saia desse processo, que é uma terapia breve, que é uma terapia composta de poucos momentos, de poucas sessões, mas profunda, porque atua lá no núcleo da emoção, e quando você atua no núcleo da emoção, o que acontece automaticamente, todos os comportamentos adjacentes, eles são minimizados ao máximo. E aí, qual é que é o grande ganho para você? É que você hoje tem comportamentos finais que são comportamentos aos quais muitas vezes você nem sabe que acontece. Porque eles são tão automáticos e provocados pelos nossos meios de vivência e também pelas bases todas dos sentidos que recebemos, que automaticamente isso traz para nós a sensação no corpo ruim que termina dentro do comportamento. Então, quando a gente vai lá na terapia, a gente vai nesse núcleo do comportamento. E nesse núcleo, que é a emoção a ser tratada, as coisas que estão ali dentro há muito tempo, os conflitos emocionais, todos os processos de angústia, de dor e tudo aquilo que não é importante para você, o que acontece? Esses comportamentos todos de cansaço, de angústia, de ansiedade, de depressão, de tristeza, todos eles são minimizados ao máximo. Isso quer dizer que eu nunca mais vou sentir, Daniel? Não, tu vai sentir. Só que em doses muito, muito pequenas. Então, você sente 1% ao invés de 100%, ao invés de muitos dias. Outra coisa que acontece, que é importante, é que teu cérebro ele aprende um novo caminho com esse processo. Porque, vamos lá, né? Cientificamente comprovado que o nosso cérebro é primitivo, é burro e quer economia de energia. Então, nas nossas chancelas emocionais primárias é que estão registrados todos os nossos traumas, nossos eventos e tudo aquilo que nos acompanha durante toda a vida. Ou isso é revalidado e esse caminho sempre é o mesmo e devolve para você tudo aquilo que é importante, de ruim, porque ele nem sabe se é bom ou ruim, né? Ou então, automaticamente você consegue ter vivências durante a sua vida que minimizam essas chancelas, trazendo para você um aprendizado que a gente chama de aprendizado natural. Dentro do processo terapêutico, qual é a ideia? A ideia é dizer para o cérebro que o caminho longe da dor, longe do sofrimento, longe da depressão, longe de tudo aquilo que é ruim, existe. Né? O legal é que a gente utiliza a hipnose, né? É um mecanismo para facilitar o acesso, né? A esse conteúdo emocional mais profundo. E aí que a gente faz essa terapia, né? Com base na neurociência e reeduca, né? Esses conteúdos, como dizer, esse núcleo aí. E é bem interessante, como o Daniel falou, quando reeduca essa base aqui, naturalmente a gente vê melhora, né? Ou seja, esse núcleo de dor, ele não existe mais. Então, às vezes a pessoa tem problemas do dia a dia, né? Que é comum, a gente estressa, mas aquilo não tem tanta a intensidade, né?
Então, é muito boa, Daniela, sua explicação de entender assim, por que que, né, que essa hipnoterapia funciona? Porque, como tu explicou, age no núcleo, né? É isso aí. O núcleo da emoção para nós, sempre, né, como profissionais, é o mais importante a ser buscado, é o mais importante a ser desvendado, é o mais importante a ser entendido. Então, dentro desse processo, na primeira sessão, o grande objetivo que eu tenho com o meu cliente é de enxergar qual é essa dor interna e como ela se manifesta no teu corpo. Porque cientificamente comprovado, neurocientificamente comprovado, que o corpo é palco do subconsciente. É onde ele sente tudo. Então você Uhum, muitas vezes não se dá conta, mas você tem aquela bola na garganta, aquela dor no uhum, estômago, aquela tensão nas costas, aquela cabeça que parece que vai explodir muitas vezes, né? sim. E é muito importante a gente frisar aqui que tudo isso pode ser uma dor física? Pode. A dor física, ela continua existindo, né? E aí a gente tem Uhum, os profissionais da saúde, os médicos todos, que nos dizem se isso é uma dor física ou não. A dor uhum, emocional é que ela pode ser tratada e pode ser levada para um outro nível, né? Então, uhum, isso que é importante. A nossa questão aqui não é entrar dentro de outras áreas que não seja a nossa, né? Até porque não sim. é essa a ideia, mas tratar com base na emoção, levando em consideração todos os mais de 2.500 artigos científicos publicados na PubMed americana, né, que é a revista da Biblioteca Nacional da Medicina, que Sim. traz essas comprovações científicas da hipnoterapia nas mais diversas desordens, né, que eles chamam, Uhum, desordens emocionais. Então, isso é muito importante. Né? É trazer uhum. também um outro nível, o nível da neurociência, o nível da terapia e o nível da hipnose, dentro de um processo completo. Uhum, é. Então, assim, a gente tem como mostrar, né? Não só com os nossos dados, não só com os resultados que obtemos, mas assim, já existem estudos, né? Comprovando que realmente a hipnose tem sido, a hipnoterapia tem sido eficaz para várias demandas. Isso é muito legal. Às vezes as pessoas não buscam, né? Não vão entender e acabam achando que não tem nenhuma comprovação. Mas é só pesquisar lá na base de dados, né? De artigos científicos que vão encontrar. Agora, o último artigo científico publicado, ele nos trouxe aí, né, Elaine, 56% de melhora em pacientes que tiveram AVC. Então, vejam Uhum. bem, né, uma coisa que muitas pessoas entendem que não é um processo emocional, o quanto a hipnoterapia pode acelerar a recuperação de um paciente em AVC, né? É, E sim, pode porque às falar, vezes as pessoas desculpa. não têm noção, né, de como as nossas emoções afetam a nossa vida, né? Tanto fisicamente, nas dores, até provocando doenças, né, que a gente chama psicossomáticas. É, Enfim, no processo de alteração, vamos dizer assim, hipertensão, tudo isso, né? As nossas emoções, ela tem sim essa participação direta ou indiretamente. e o que é mais importante também a gente falar um pouquinho, né, Elaine, o Uhum. que que a gente pode trabalhar? Então, eu trouxe aqui até uma lista de coisas, porque muitas vezes eu não consigo identificar assim de cara todas elas, mas vamos lá, né? Ansiedade, estresse, insegurança, compulsões, depressão, dependências químicas, fobias, perdas, abuso, frustrações, angústia, concentração, problemas de autoestima, comportamentos improdutivos, transtornos, traumas, medos, vícios, né? Síndromes e Uhum. relacionamentos destrutivos, que é muito importante, que tem E bastante. que tem causa Distúrbios. origem emocional, né? É um padrão É, emocional que a pessoa só reproduz lá fora. Não é à toa que ela acaba se colocando esses relacionamentos doloridos. Ela quer sair, racionalmente quer sair, mas tem aquela coisa que puxa, né? Aquela emoção que faz ela ficar ali sendo dependente. e isso é Bem muito, legal. e isso se é cientificamente comprovado, né? Uhum. Por sacrifício ao amor, aos iguais, eu repito os mesmos padrões e scripts da minha vida. Então, isso também é outra comprovação que eu explico bastante para o cliente que me acessa, para trazer para ele bases que muitas vezes ele não se dá conta. Daí ele começa a colocar isso dentro da história dele, ele, nossa, Daniel, tu tem razão, sempre foi assim, é uma história repetida. É um Então, padrão, né? é um padrão que se repete durante muito tempo para trazer essa questão aí, para que ele se identifique dentro do processo também. Então, eu acho que o mais interessante é que você tem que entender que muitas vezes você já procurou um médico, já tomou medicamento,
Você já procurou uma igreja, uma religião? Você já procurou um grupo? Você já fez tudo isso para se sentir aceito, para tentar resolver o seu conflito emocional. E muitas vezes você não consegue. Tá? Por quê? Porque é de nós, essa força interna, ali dentro, a sensação, ela ainda te acompanha. Eu costumo dizer que toda vez que você vai para um ambiente ou você está num lugar que você se sente bem, o seu cérebro faz assim, ele se estabiliza, ele fica bem, ele fica tranquilo, ele fica confortável. Quando a gente sai disso, tudo aquilo que está lá dentro continua, não foi eliminado. O nosso trabalho aqui é trazer essa catarse, é trazer essa abreação, essa repressão da demanda emocional que muitas vezes ficou ali dentro durante muitos anos e que teu cérebro aprendeu que tem que te dar como resposta aquela angústia, aquela dor, aquela coisa ruim toda que você vive durante muito tempo. E aí eu tenho aí clientes de 30 anos e esses dias veio um senhor de 75 anos que tentou durante 60 anos entender o que acontecia com ele. E ele disse, eu quero fazer o processo porque é meu último estágio, é o que eu quero para minha vida, porque eu acho que eu tenho pouco tempo. Né? E eu Legal, disse para né? ele, não, vamos fazer, vamos ver o que a gente vai conseguir, mas se o senhor estiver com dois fatores que é bastante importante, que é você se entregar para o processo, você se permitir e, ao mesmo tempo, você querer se transformar, com certeza tudo vai acontecer. Né? Legal, Eu costumo né? dizer que qualquer tratamento, né, Elaine, a gente sabe disso, qualquer tratamento, quando o paciente sabe dos seus deveres e cumpre os seus deveres, o que acontece? Tem um resultado efetivo e favorável, né? Sim. Quando ele toma para si, né, esse processo de mudança, né? É Isso é verdade. bastante importante a gente deixar. É claro que não é um milagre, que a pessoa tem que se comprometer com esse processo, é a vida dela, né? Ela que tem que se abrir para efetuar essas mudanças. E o Wagson, terapeuta, também está comentando aqui que tudo que envolve emoções a gente consegue trabalhar, né, com a É isso hipnoterapia aí. de forma eficaz. Daniel, fala um pouco para a gente desse nível da eficácia, né? Como que é isso? O que que tu tem percebido? Pode dar um parâmetro mais ou menos para a gente de... Elaine, olha só, vamos lá para a eficácia, tá? O que acontece? Aham. Nós temos aí aquela coisa que é muito importante. Eu sempre digo para o meu cliente desde o primeiro contato: você quer realmente se transformar e sair desse estado que está te impedindo de andar, de sair adiante durante todo esse tempo da tua vida? Esse é um ponto. Sim. Bom, 80% do caminho andado. Você vai se entregar para a terapia profunda, porque ela é profunda mesmo, ela vai mexer com muitas coisas, ela vai mexer com os teus eus todos ali dentro, que a gente não tem só um, a gente tem vários. E esses dias teve uma sessão que eu atuei com 12 eus, imagina. Então, tipo, é muitas coisas e cada ser humano é único na sua dor, eu costumo dizer isso. Cada ser humano é único dentro do seu processo emocional, do seu processo adaptativo da mente. Então, tudo isso são coisas que a gente fala com ele. Então, se ele se entrega e quer a mudança, eu tenho 90% do resultado. Então, daí, o que a gente tem? A gente tem que preparar ele para esse jogo. Né? Como? Deixando ele tranquilo, deixando ele seguro, deixando ele com todas as dúvidas sanadas, deixando ele muito à vontade em querer falar contigo, em querer colocar as coisas para você. Então, tudo isso são coisas que são bastante importantes dentro de um processo como é que eu digo? De confiança, né? Sim, a Então, confiança no terapeuta, né? é muito importante. Então, tudo isso eu faço durante a primeira sessão, né, Elaine? Daí, na segunda sessão, é a terapia. A terapia é uma terapia de partes, é uma terapia que envolve todo esse script emocional, essa dor intensa que a gente tem, que a gente provoca, traz e trabalha todas as personas que estão associadas a isso. Né? Aquele monte Então, de coisinhas que estão lá dentro, a pessoa não sabe o que que é. Ah, uma parte minha quer isso, outra parte minha quer aquilo. é o No processo diabinho, de é o terapia, anjinho, mas é tudo mais também que vem, né? aham. Daí tu E, trabalha com essas partes todas aí. trabalhamos todas essas partes e damos o que a gente chama de go live para o cliente. Vá viver. Não procure entender. Você ficou a vida inteira tentando entender na sua base racional e você não conseguiu. Então, vai viver. Daqui a 30 dias a gente tem um acompanhamento, né? Eu costumo fazer um acompanhamento de 30, 60 e 90. Então, 30 dias a gente se vê de novo.
E aí o que Uhum. acontece? A gente tem os processos readaptativos da mente de acordo com a reeducação. Então, muitos clientes já têm muitas melhoras, significativas melhoras nos primeiros 30 dias. Outros são um pouquinho mais lentos, chegam nos 60, chegam nos 90, mas chegam também. Outros ultrapassam um pouquinho os 90, mas também chegam. Então, a Uhum. eficácia que eu tenho comprovado com os meus clientes é mais de Sim. 90%. Aquelas demandas associadas a esse núcleo, elas são automaticamente assim muito minimizadas. O que que Uhum. acontece? Segundo as demandas, podem acontecer, não tem problema, pode acontecer. Esses dias, uma cliente minha me ligou e ela disse assim, Daniel, eu tenho uma compulsão por doces das 2 às 4 da tarde. Olha só, ela sabe exatamente identificar aonde é essa demanda, que horário é e o que é, entendeu? E aí ela veio, a gente fez o trabalho e está muito bem, né? E outra teve uma segunda demanda, que era uma segunda demanda que não tinha nada a ver com a terapia, que era um processo decisório. Então, muitas vezes nós, como terapeutas, temos que estar alertas para identificar o que é demanda emocional e o que é outro processo. Então, a Uhum. eficácia, Elaine, ela é muito positiva na vida dos clientes e hoje a gente vai ter aqui, daqui a pouco, um depoimento real, ao vivo, de uma cliente minha que passou pelo processo, né? Que vai estar aqui com a gente e vai falar um pouquinho como é que foi essa experiência na vida dela, sabe? Sem Uhum. ensaiar, sem fazer nada, um depoimento de coração. Um Que depoimento legal. mesmo para identificar, para que as pessoas vejam, para que as pessoas queiram perguntar talvez alguma coisa para ela, né? E ela possa resolver e ajudar aí tantas pessoas que precisam. Que bom. Tu falou, né, no nível de eficácia, né? Apesar, assim, de a gente ter referências de artigos científicos e tudo, eu utilizo muito, assim, para quando eu vou falar da eficácia da hipnoterapia, utilizo muito minha experiência, né? Porque eu sou psicóloga clínica, É, já utilizava, assim, alguns protocolos, por assim dizer, de terapia comportamental, né? Para a gente entender, hoje a terapia comportamental, ela é indicada, né? A terapia cognitivo-comportamental também, são terapias, vamos dizer assim, com maior grau de eficácia, a indicação. Não, essa uhum. terapia apresenta mais resultados para ansiedade, diminui sintomas. Então, eu já utilizava, vamos dizer, o que era considerado de primeira linha para a maioria, né, dos transtornos, por assim dizer. E o que acontece? Depois que eu comecei a aplicar a hipnoterapia, eu consegui perceber um avanço muito grande, principalmente naquelas questões onde a pessoa sabia o que tinha que fazer, mas tinha uma coisa assim que bloqueava. Então, nesses casos, era muito pontual. A gente trabalhava aquela emoção, ela sentiu alívio e avançava. E avançava muito Transformava. mais. Uhum. Então, tanto é que nossa, realmente a gente ficou trabalhando tanto tempo isso, essa questão, direcionando o comportamento, entendendo os fatores que influenciavam e tudo. E quando a gente fez essa limpeza emocional do que estava por detrás, né? A pessoa conseguiu fluir de forma mais natural. Então, realmente Uhum. eu tenho percebido, sim, tem tido muitos feedbacks positivos em relação à utilização da hipnoterapia. E hoje é o que eu indico, eu faço uma avaliação, né? Nesse sentido de avaliar o que é uma demanda emocional, o que são questões, né, emocionais, conflitos emocionais, que a gente consegue sim trabalhar com a hipnoterapia, e o que são questões onde a pessoa ela precisa entender a lidar com a vida. Então, são processos diferentes. Então, na avaliação, no primeiro contato, eu já ajudo a pessoa a entender, olha, com a terapia a gente vai conseguir resolver isso, mas a vida vai continuar sendo essa, tu vai ter que se posicionar. E é muito legal, porque a pessoa entende o que é um conflito emocional. Ela entende, não, eu tô passando por isso, eu tento fazer, eu tento avançar, mas eu não consigo. Então eu falei, não, então a gente vai soltar esse Tem freio uma, que tá puxado. E realmente tem uma tem percebido que funciona. Tem uma coisa aí, Elaine, que tu falou que é Uhum. muito legal, que eu vou trazer aqui, que tem alguns Uhum. casos assim, ó, vamos lá. Eu tenho uma cliente que fez o processo comigo e ela já tinha Uhum. passado aí por 8 anos de terapia cognitiva comportamental, ela tinha processo medicamentoso, ela desenvolveu fibromialgia e hoje ela está muito bem. Eu tive um Legal. outro caso que eu tinha um menino, ele era 18 anos, já tinha uma transferência para drogas, já tinha uma questão ali meio de querer desistir da vida, um vazio emocional, também está super bem. Então, a maioria das pessoas que vêm até mim, elas são pessoas que já têm uma carreira
de tentativas, né? Eu costumo dizer, é uma carreira de tentativas para tentar entender o que existe ali dentro, né? O que está por trás daquilo. Cada vez mais, essas pessoas elas estão atrás de algo que seja realmente muito, muito transformador e que seja eficaz. Então, o meu papel aqui como profissional é trazer essa qualidade, essa excelência, esse atendimento, mas também um olhar para o ser humano, para a dor profunda que ele tem, para a forma com que ele tem vivido e como que ele pode melhorar a vida dele. Porque eu, como profissional, eu tenho que acreditar no método, eu tenho que acreditar em mim, que eu tenho 25 anos de carreira com pessoas, então, para mim, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando, né? Tenho segurança para dizer isso. E mais importante é entender a vida de cada um que aparece na minha frente, porque eu acho que esse olhar diferenciado, ele é extremamente muito importante para um processo que está tão desgastado na vida dele, tão desacreditado, né? Então, quando você faz isso, você consegue resultados infinitamente superiores ao investimento feito, automaticamente o que acontece com a vida dele? Ele ganha em muitas áreas, em relacionamento, em segurança, no trabalho, cara, em tudo. Então, os resultados realmente são efetivos. E daqui a pouco vocês vão comprovar aí no depoimento da nossa querida Legal. cliente, a Heloísa. Pode A falar, minha Elaine, que eu te mãe interrompi. falando, vamos aprender mais sobre esse método, Dona Eugênia Bedin, né? Ela acompanha, eu acabo compartilhando com ela, né? O quanto eu fico satisfeita com isso. Então, ela é aí a pessoa que tem direto meus depoimentos. É E é tão isso aí. legal, né, Daniel, quando a gente vê assim que é possível, a pessoa tentou por anos, mas quando a gente faz essa limpeza emocional, ela consegue se libertar e o melhor, acaba sendo uma terapia breve e os resultados acabam aparecendo de forma mais rápida. Isso é bem É. importante. Rafael está perguntando aqui, hipnoterapia ajuda para tratamento de ansiedade? Diz aí, Daniel. Claro! É claro que sim, ajuda muito, né? A ansiedade nada mais é que um comportamento final para uma sensação que você sente interna. Então, o meu objetivo, o objetivo da Elaine aí é identificar essa sensação, trabalhar ela, para que teu cérebro entenda que o caminho não é mais esse e o caminho é outro. É o caminho da leveza, da paz, da tranquilidade. E é muito comum, para vocês terem uma ideia, a ansiedade é uma das maiores síndromes no Brasil, uma das maiores síndromes no mundo. 85% das pessoas sofrem de transtornos de ansiedade. Algumas têm síndrome do pânico associado a isso, que vão para o hospital, que buscam medicamentoso, enfim. É muito comum, tá? Nessa semana eu já tive 2 casos de ansiedade extrema que vieram e que estão sendo atendidos dentro do processo da hipnoterapia. Então, é muito tranquilo dizer isso. Os resultados são favoráveis e são transformadores, mas, de novo, 90% do resultado é o cliente que dá, com a atitude mental de querer se transformar e se entregar para uma terapia breve e profunda, né? É muito importante isso, porque essa é a cereja do bolo. O resto é técnica, o resto é você saber o que tem que fazer, o que tem que conduzir, deixar o cliente à vontade, seguro e tudo aquilo que é importante para que ele faça e saia daquele estado que ele vive há anos, né? E eu acho, né, Elaine, que para nós, assim, para mim que tenho uma carreira grande, tu também como profissional de aí de ponta em Florianópolis, então, para nós, eu acho que é muito mais importante o resultado que ele tem na vida dele, né, e a transformação que ele consegue, é uma alegria tão grande para um profissional que trabalha com isso, ver isso, constatar isso e vibrar isso junto com o cliente, que é muito bom. Então, assim, nos nossos canais, no meu YouTube e aqui no Instagram, é possível ver os depoimentos de pessoas que trabalharam essas questões todas, que são as questões emocionais, para que vocês tenham ali o áudio. Eu não costumo identificar meu cliente, porque eu acho que não é legal, não brinca com minha ética, mas automaticamente eles todos dão depoimentos. Eu tenho poucos depoimentos ali, porque é muito corrido tudo, mas eu tenho muitos depoimentos gravados, né? E às vezes o meu cliente ele quer conversar com alguém para saber como é que foi o processo, se foi legal, se foi tudo, se não foi. E a maioria dos clientes acabam vindo também por indicação, né? Porque eles Sim. entendem que, pô, meu amigo melhorou muito, minha mãe melhorou muito, meu pai melhorou muito. E às vezes é a família inteira, né, Elaine? E engraçado que tu falou isso, porque assim, eu gosto muito, né? Eu também sou apaixonada por resultado. Eu falo assim, eu quero ser uma terapeuta desnecessária. Sabe, a pessoa É isso vem, aí. a gente trabalhou,
E depois ela só me manda, a gente faz um retorno, tô bem, tô vivendo a minha vida e tá tudo certo, né? Eu quero ver ela feliz, não ficar vindo sempre É aqui isso aí. comigo, né? E daí eu atendi uma paciente minha, a gente fez um processo, justamente foi trabalhar, que ela se sentia muito segura, se sentia ansiosa. E 2 dias depois, ela me mandou uma mensagem, até pensei assim, nossa, procurando, né? Será que, né? Ela quer relatar alguma coisa? Ela queria agendar com o marido dela. Né? Ela falou assim, não, olha, 2 dias já, meu marido percebeu que eu estou bem, percebeu uma mudança, eu já fui atrás de resolver minhas coisas, já fiz meu movimento, ele viu isso, ficou apaixonado, ele quer fazer também. Né? Então, isso é muito legal. A gente vê que a gente trata não só o sintoma da É ansiedade, verdade. mas aquilo tudo, aquela insegurança, aquelas coisas que estão travadas na vida da pessoa. E quando a gente desbloqueia isso, o movimento, a pessoa naturalmente, quando ela está disposta, vai. Né? Isso é muito legal. O mais legal também, Elaine, é que assim, ó, o cliente ele não entende as sensações que ele vive, né? Ele não entende nem antes e nem depois, muitas vezes. E daí ele diz assim, Daniel, que estranho. Aquela pessoa que me tirava do sério, agora ela vem para minha frente, ela fica na minha frente, ela conversa comigo e eu não tenho reação. Eu não tenho nada, eu não sinto nada. Eu digo, viu? Isso é o processo de reeducação que a tua mente fez, que teu subconsciente encontrou para te dar um resultado de comportamento perante o mesmo meio que você vive. E eu costumo dizer que quem se transforma, Elaine, é aquela pessoa que ela é responsável por naturalmente transformar todo o meio em volta. E aí eu falo isso para líderes, para gerentes, para diretores de empresas, para essas coisas todas que são importantes para você conseguir uma comunicação melhor, um resultado melhor, uma segurança melhor ao conversar com a sua equipe, ao expor as metas e fazer tudo aquilo que é importante para que a sua empresa, o seu negócio, as coisas fluam de uma forma muito mais efetiva. E isso é que é o legal. E aí as pessoas dizem assim, nossa, Daniel, não é doloroso. Antes era doloroso, eu recebia uma meta e eu ficava assim, apreensivo, doía tudo. Hoje não, hoje é simples, hoje é fácil. Hoje eu recebo, eu entendo o que eu tenho que fazer, como chegar, converso com as pessoas que estão aí, ou se é minha responsabilidade, eu saio do lugar, vou adiante, faço, e tenho um resultado bom, tenho um resultado efetivo. Eu durmo de noite, né? Eu me sinto bem, eu não levo trabalho para casa, eu consigo fazer exercício, eu consigo ficar bem. E tudo isso são coisas, ganhos de comportamentos finais provocados pelas sensações. Porque a Que gente legal, acha que né? é ser racional, mas a gente não é. Nós somos seres 100% emocionais. Nós Sim, vivemos das emoções internas que provocam o comportamento. E aqui o certo. Manuel nos pergunta aí, E Elaine, quantas sessões são necessárias, né? uhum. No É, meu processo, conta aí, Daniel, quantas 3 necessidades? sessões, tá? A gente costuma a sessão inicial, a sessão de terapia, a sessão de retorno. Durante a sessão de terapia e a de retorno, a gente tem 2 acompanhamentos. Então, a gente tem a sessão inicial, 7, 10 dias depois, dependendo da agenda, a gente marca a terapia. 30 dias acompanhamento 1, 60 dias acompanhamento 2 e o final, a sessão de retorno, onde a gente faz uma revalidação da terapia, faz mais uma reeducação para o subconsciente, reforça o que foi feito e deixa vocês ainda melhores. Que legal, é. E na prática, isso acaba sendo, né, um protocolo básico, normalmente em 3 sessões, mas só isso. Porque assim, se o conflito, né, foi dissolvido, né, se a pessoa já está bem, nem ela vai querer mais, né? Então, assim, normalmente é bem pontual, ou seja, como fosse um laser, é de forma profunda, né? Então, quando faz realmente essa limpeza e não há mais aqueles lixos emocionais, a pessoa nem precisa mais ficar trabalhando em cima daquilo. É minha É irmã uma aqui coisa dando um oi, pontual. Valquíria presente. Boa noite, Valquíria. Obrigada. Boa noite, Valquíria. Uma terapia profunda e breve, né? Com resultados que são cientificamente comprovados por meio da neurociência. Porque Sim. quando você reeduca as conexões neuronais e teu cérebro aprende um novo caminho, as sensações que você viveu até então, elas são novas, elas são leves, elas são boas, elas conversam internamente com você e te trazem uma coerência emocional. De Daniel, qual é dentro o para fora, né? risco? É de dentro para fora. E as pessoas perguntam qual é o risco? Nenhum. É um processo natural. Você usa a neuroplasticidade, você usa todo o processo que está com você, as suas emoções, como você passa. Então, tudo isso são coisas que eu permito dizer, né, que eu falo, para deixar o cliente tranquilo. E às vezes as pessoas dizem, nossa, tu fez alguma coisa em mim que eu tô. Como é que eles dizem? Eu tô.
sei lá, drogado, entendeu? Uhum. Aí eu digo assim, não, é só uma sensação nova que teu corpo nunca viveu. E por Uhum. isso que tu não sabe o que é. Mas daqui É. a pouco, automaticamente, você vai começar a se dar conta que é essa sensação que vai te acompanhar pro resto da vida. Porque o trabalho do subconsciente reeducado te trouxe essa vantagem competitiva. Muito bem. O Manuel está fazendo uma pergunta: se a pessoa não sabe o que tratar, como fica? Na Nós verdade, sabemos, né, Elaine? nós sabemos. O que que acontece? A pessoa sente, né? Diz, eu não sei o que que é, mas tem uma coisa que me Uhum. aperta. Nossa, parece que na minha vida nada vai para frente, eu não sei o que que é. Então, assim, o nosso papel como terapeuta é ajudar a pessoa a identificar isso e trazer o que está por detrás. A gente nem sabe o que é que está por detrás, mas facilitar o processo que a mente traga o que é que está por detrás disso. E quando vem, a gente cuida, né? A gente É trata o que tem verdade. que ser tratado, limpa o lixo que tem que ser limpo, e daí, naturalmente, a pessoa já tem melhoras, vê a vida fluir. Manuel, teve um cliente que veio até mim, é bom você saber isso, tá? E ele disse assim, Daniel, eu sinto uma coisa aqui dentro que eu não sei te explicar. Eu disse, não precisa, eu sei o que eu tenho que fazer, entendeu? E a gente Uhum. fez o trabalho, ele teve super ganhos, inclusive o depoimento dele está no meu canal do YouTube, que é a procrastinação, se eu não me engano, o depoimento dele, mas acessa lá que tu vai ver como que é a sensação dele depois dos 90 dias gravando isso. Que Elaine, legal, acho que né? já podemos chamar a Vamos nossa lá, né? convidada Se alguém tiver alguma especial. dúvida, alguma coisa, pode colocar Dúvidas, aí. gente, pessoal, podem Né? colocar, se sintam à vontade, a gente está aqui para E isso. depois a gente E aí, responde. Agora a gente e pode aí chamar a Luísa, né? pode chamar a Luísa. Luísa, querida, está aí. Vamos lá. Luísa, dá um oi aqui para eu poder te chamar ou pede para participar. Como que a gente vai fazer? Enquanto a Luísa aparece aí. Daniel, Pessoal, quanto conteúdo bom. Muito obrigada, Daniel. Estou muito eu, feliz pelas informações que você trouxe, pelos exemplos. Tenho certeza que muita gente, né, compreendeu, vai se beneficiar aí, né? Luísa Foi está muito aí, ó. legal, foi um prazer. Muito Eu que obrigada. agradeço, pessoal. Vão fazendo suas perguntas, a Luísa vai entrar para dar um depoimento para nós aí, Uhum. tá? De como Tá. tá aí qualquer coisa. Fiquem à Uhum. vontade, vão entrando, Luísa, você pode perguntando. enviar para participar? Deixa eu ver aqui. Luísa. Primeira vez que estamos fazendo isso. Vamos aprendendo, né? A Luísa não é minha amiga. Deixa eu ver como que a gente faz, então, para ela participar. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui. Isso, talvez ela é tua amiga e tu consiga, entendeu? Não consigo, não. Tá, deixa eu ver. Luísa, você pode enviar um convite, deixa eu ver. Convidar para participar. Vamos lá. Isso. Faço uma pesquisa. Tava pesquisando e a câmera virou. É? O pessoal que está Tá. entrando agora aí, ó. A Luísa, que é uma cliente que participou do processo, que fez o processo de hipnoterapia, vai conversar com vocês, vai colocar o depoimento aí de como que foi isso na vida dela. Então Eu vamos consegui esperando, que aqui. daqui a pouco ela está entrando. Tudo certo aí, Eu Elaine? Como acho é que que tá sim, indo? tá aguardando. Eu enviei o Tá convite. aguardando, então. Luísa, estamos te aguardando, Luísa. Aceite nosso convite. Isso aí, aceite, por favor, o nosso convite. Enquanto isso, eu vou vendo se o pessoal aqui tem dúvidas. Vamos falando, pessoal, dúvidas. O que, que vocês têm a respeito de hipnoterapia? O que, que vocês acham que, que vocês precisam melhorar? Entendeu? Tragam isso para nós, que é importante. A gente ajudar vocês nas dúvidas, nas questões todas. Uhum. Sempre lembrando, né, que a hipnoterapia é um processo profundo, é um processo que trata da reeducação por meio das emoções. Então, na base racional, a gente pouco atua, a gente trabalha muito mais nesse núcleo da emoção para que Uhum. todos os comportamentos já adjacentes, automaticamente, eles sejam minimizados.
Cuide sempre com um profissional que promete para você a cura, né? Porque a cura, a promessa da cura, a remissão, a cura, ela é proibida por lei. Então, é muito importante vocês se atentarem a isso, né? Cuidem os profissionais que vocês estão sendo cuidados, acolhidos. Vejam os currículos dessas pessoas, para que vocês saibam o que acontece. É isso. Estamos aguardando, enviar o convite de novo, né? Tá? Conexão. Isso tudo, né, Daniel? Enquanto a Luísa aí Se vai. não der, daqui a pouco, se não der, eu saio da live e ela entra. Não, mas eu acho que não é nem por causa disso, não. Eu acho que a Não? conexão. Tá aguardando o convite. Tá. E ela enviou a solicitação também a respeito de funcionar, né? A gente sabe que tem resultado, a gente tem visto resultado, mas quando o cliente vem, a gente não promete isso, porque assim é um processo que vai depender dela. E quando a gente promete, eu te dou o resultado, é como a gente tirasse da pessoa essa responsabilidade dela. E não é isso, né? A ideia é que a pessoa, ela mesma se comprometa e faça a decisão. Porque se ela não quiser mudar, não vai ter terapia no mundo que vai fazer esse movimento para ela, né? Porque a gente só vai revelar, ajudar ela a entender o processo adaptativo dela, né? E ela vai fazer a decisão. Não, agora eu vi que está por detrás, não vou carregar mais isso, não vou sofrer mais com isso, né? Chega, né? Não valeu a pena, né? Por muitos anos, olha só, fiquei tentando agradar todo mundo, só me ferrei. Né? A Luísa aí tá te enviando a solicitação, mas ela não... Aqui tá, tô aguardando aqui, foi enviado, tá aguardando, tá aparecendo que tá aguardando. Vamos tentar mais uma vez. Diz que não tá aparecendo para você. Luísa, talvez... Aqui, mas aqui tá aparecendo que tá aguardando. Ó, a Luísa não está conseguindo participar, deu uma mensagem. Tá. Luísa, quer tentar mais uma vez mandar uma solicitação? Que aqui também não apareceu. Quem sabe eu saio, então, da live. Se quiser tentar, pode ser, Daniel. Se quiser tentar, sair. Tá, beleza, vamos fazer isso. Eu saio, daí a Luísa vai entrar com o depoimento aí para vocês. Luísa foi minha cliente, né? É minha cliente mesmo. Queridona cliente aí. E vai contar um pouquinho do processo, como é que foi. Tá bem, então. Daniel, muito obrigada mais uma vez. Vamos ouvir aqui a Luísa. Qualquer coisa a gente convida você de novo. Fica por aí com a gente, tá bom? Tá bom. Um abraço. Beijo. Tchau. Vamos lá agora. Solicitações. Enviar solicitação. De novo aqui, convidando a Luísa, que se prontificou a falar do processo dela. Funcionou. Oi, Elaine, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Pena que a gente não conseguiu fazer os três a live junto. Pois é, deixa eu tentar aqui convidar Daniel também. Vamos ver se agora a gente consegue. Vamos ver. Não. Vamos ver se... Convidei aqui Ciro, boa noite. Então, Luísa, prazer. Estou aqui convidando o Daniel. Vamos ver se vai aparecer para ele participar aqui com a gente. Tomara que dê certo. Certo. Que bom. Tu pode ir conversando, pode ir falando pra gente. Se conseguir, então, tá. Aqui, o Daniel entra pra gente ficar nós três aí. Pode se apresentar, falar. Bom, Elaine, é o seguinte, vou contar um pouquinho como é que foi o meu processo de hipnoterapia com o Daniel, né? Foi um prazer, foi inclusive bem transformador. O que aconteceu? Vou dar um resumo inicial de como que aconteceu, como que eu cheguei à hipnoterapia. Tá. Eu estava passando por um momento da minha vida de muita transição. E isso estava me deixando muito ansiosa. E eu nunca tive problema de ansiedade, de depressão. Isso nunca foi um problema para mim. Mas chegou um momento em que eu acho que eu demorei para perceber que eu estava um pouco com ansiedade e começou a somatizar no meu corpo. E aí eu comecei a ter problema no meu estômago, então eu tinha muito problema de ir no banheiro seguidamente, né? Não quero dizer a palavra, mas enfim, né? E aí
isso começou a atrapalhar a minha vida, porque realmente era todos os dias que eu tinha esse problema, todos os dias. Então eu fiquei acho que um bom 1 mês, 2 meses, quase todos os dias indo no banheiro de uma forma que já estava quase que atrapalhando a absorção de nutrientes no meu corpo, né? Nossa. Então, tava bem complicado. E aí, nisso, minha família vendo, né, todo esse processo que eu tava passando, Luísa, vamos fazer um exame, de repente, né, aquele exame que eu até me esqueci o nome, que é bem invasivo no corpo, né, pra gente verificar como é que tá o estômago. E eu pensei assim, eu sabia, na verdade, porque eu venho de muitos anos nesse processo de autoconhecimento, né, de tentar me ouvir o meu corpo, né, entender o que está acontecendo comigo. Eu sabia, no fundo, que era muito emocional o problema. Sim. Eu só não conseguia identificar a causa disso. Eu não conseguia identificar o porquê que eu estava sentindo isso. Porque quando eu começava a racionalizar todos os momentos em que eu sentia esses sintomas, eles não tinham conexão entre si. E aí, então, eu achava que era por isso. Só que daí depois aconteceu uma outra coisa e eu também sentia esses sintomas. E aí, então, eu sabia que era emocional, mas eu não sabia como resolver isso. Foi quando, na verdade, eu conheci a hipnoterapia mais como um lazer e eu comecei a estudar sobre isso. E eu comecei a me apaixonar. E eu falei, nossa, é isso que realmente eu preciso. E eu fui atrás para procurar um profissional que pudesse me auxiliar nisso. E eu encontrei o Daniel muito aleatoriamente, eu não conhecia o trabalho dele. Mas eu olhei para ele e eu vi os depoimentos dele e eu pensei, por que não, né? Nem vocês falaram, prejuízo não vai ter. E eu fui até o Daniel. Nesse momento em que eu cheguei na consulta inaugural dele, eu senti que eu estava no lugar certo. Por quê? Eu não sei, vocês que são hipnoterapeutas podem dizer, mas eu senti que o hipnoterapeuta também faz muita diferença. Tu ter uma conexão com o hipnoterapeuta, né? Tu poder se sentir à vontade, se sentir seguro, sentir aquela conexão que tá tudo certo, né? Que tu pode sentar ali e aproveitar o processo. E foi isso que aconteceu. E eu me libertei mesmo ali. Eu me entreguei pro processo. E foi assim, durante a sessão, obviamente foi um pouquinho, mexeu muito, né? Então não é uma coisa assim, tu mexe, tu encontra aquele monstro da tua frente que tu nem imaginava na tua vida que tu tinha. E aí ressignificamos algumas situações da minha vida que realmente eu nem imaginava que impactavam em outras áreas, não só a questão fisiológica do meu corpo que estava comprometida, mas em outras coisas também. E acho que em uma sessão, né, que fora a inaugural, e na sessão que a gente realmente se aprofundou no tratamento, eu melhorei. E em 2 dias que eu saí da sessão, eu nunca mais, e até hoje, isso foi em dezembro, tá? Até hoje, eu nunca mais tive problema com banheiro. Eu nunca mais tive problema do meu estômago embrulhar. Nunca mais. E foi por isso que eu busquei hipnoterapia, né? Foi para esse sintoma físico que eu busquei. E só que, na verdade, acabou como se fosse um efeito cascata, assim. Então, eu acabei não só não tendo mais problema físico, mas também me sentindo mais segura, me sentindo mais confiante, me sentindo mais madura. Eu vejo Luísa, antes da hipnoterapia, como uma criança, assim, com medo das coisas, medo de me machucar, medo de enfrentar. Talvez, às vezes, eu não achava que eu poderia ser capaz. E hoje eu tô aqui numa live falando para todo mundo sobre o meu processo de uma forma muito confiante. Lindamente! Né? E aí, então, assim, isso foi muito transformador na minha vida, com certeza. Ai, que legal, que bom. Obrigada, Luísa. Acho assim, que tu colabora bastante. Então, assim, para vocês terem que dizer assim, a hipnoterapia funciona, o que você responderia pra gente? Não só funciona, como muda a vida, assim, modifica. A gente muda da água pro vinho, te tira daquela pessoa um pouco introspectiva, assim, com medo. É uma criança mesmo, assim, que precisa de um colo, que precisa às vezes de uma pessoa que vai te dizer assim, não, vai lá, enfrenta esse medo. E tu vai lá, enfrenta o medo e tu se torna uma pessoa completamente diferente. Ansiedade, uma pessoa até perguntou aqui na live que eu vi se funciona para ansiedade. Funciona muito. Eu era aquela pessoa que, com certeza, eu tinha todo o quadro de começar a tomar ansiolíticos, começar a tomar remédios controlados, né? Porque eu estava afetando o meu físico. E em uma sessão, eu não tenho mais nada. Que legal, parece mentira, né? Às vezes parece mentira,
isso, sabe? Não, mas é muito real, isso realmente funciona, é Isso verdade. de forma natural, tu foi vendo, Natural. naturalmente foi vendo. Aham. Que Natural. legal, Não, né? e o mais legal é que eu não preciso nem falar, porque as pessoas, elas notam a diferença, né? Então, não é um depoimento mentiroso, porque as pessoas, elas notam sem nem eu falar o que eu passei para ter essa mudança. É bem nítido a diferença. Que legal, que legal. Nossa, muito bonito esse depoimento. Daniel, tu quer trazer mais alguma questão, alguma observação, né? Aí, Daniel, que não pôde participar aqui, o Instagram. Ah, que pena! É, mas assim, olha, que legal assim, só de você falar, conseguir sentir a segurança aqui. Isso que você está me descrevendo antes, eu já não consigo ver aqui, né? Como que é legal, né? Como que a imagem nossa, ela acaba refletindo o que está dentro. Ou seja, se eu tirei aquele medo, aquela pressão, aquele lixo emocional que estava aqui dentro, naturalmente a gente vai se transformando, né? Nossos comportamentos vão ficando mais leves, né? E a gente vai se sentindo mais segura em se posicionando da vida de uma outra forma, né? Então, Com olha, tô certeza. muito feliz, parabéns por estar aqui, por estar Obrigada. compartilhando, né? Ajudando, né, mais pessoas que talvez sofram de situações parecidas e que já tentaram várias formas, estão até procurando uma causa física, né? Uma resposta para aquilo que é emocional. Então, esse é o depoimento, né? Colabora muito conosco de mostrar que sim, que existe uma forma, talvez eficaz, né? De tratar essas questões emocionais. E Elaine, até eu vou parabenizar o trabalho de vocês e eu até gostaria que muita gente tivesse acesso a essa ferramenta, porque quantas pessoas a gente poderia salvar, entre aspas, assim, de passar anos em terapia, de tomar remédios que só fazem mal pra gente, quando na verdade, se a gente olhar para dentro, a solução está sempre dentro de nós, né? A gente não precisa de nada disso para de repente poder ressignificar várias coisas na nossa vida e poder mudar, realmente transformar o nosso dia a dia, transformar a gente mesmo também. E a hipnoterapia é uma ferramenta que é tão simples, né? Se a gente for parar para pensar, tão mais rápida, tão mais eficiente. E eu hoje falo para todo mundo que realmente não só modificou minha vida, mas que para estudar, né? Porque às vezes tem muitos mitos e preconceitos com relação à hipnoterapia. Porque quando eu falo, eu vejo muito isso nas pessoas, né? Ai, mas tu não vai ficar presa à hipnose, tu não vai falar coisas que tu não quer. E eu falei, olha, comigo foi uma coisa tão natural, tão bonita, que não aconteceu nada disso, né? Então, assim, vamos pesquisar, de repente, para saber... É uma terapia, né, gente? É uma terapia. Cuida, né, das emoções. Não é uma terapia muito mais transformadora, porque ela é muito mais rápida, ela é muito mais eficiente do que as outras terapias que estão por aí. Não estão falando mal das outras, né? Mas dependendo para cada caso. Exatamente. Que legal, que bom. Ah, muito bom. Tu compartilhar, a gente sente muita verdade, sente que realmente, né, essa transformação em você, né? Parabenizar também o Daniel por ter conduzido esse processo, porque não é hipnose, né? A hipnose é uma ferramenta, um bom terapeuta que vai conduzir isso, vai passar essa confiança e ajudar o cliente, o paciente a se entregar. Então, parabéns aí, Daniel, por ter conduzido esse processo tão bonito e ter aí esse depoimento maravilhoso aí dessa sua cliente maravilhosa. Pessoal, eu queria saber se tem alguma dúvida, o pessoal que está participando aí, alguém gostaria de colaborar? Já foram 50 minutos aí, a gente já está indo para a finalização. Se não tiver mais alguma questão, a gente vai finalizar, né? Agradecer a participação de todos que estiveram aqui assistindo, né? Participando conosco. Em especial, eu agradeço ao Daniel, né? Por ter trazido tanto conhecimento. E mais ainda, né? Que linda, Luísa. Fiquei muito feliz em te conhecer, agora a gente se conheceu agora, né? O teu depoimento, pela tua coragem, pela a tua colaboração, né? Porque às vezes é tão bonito a gente passar por uma transformação e querer levar isso para mais pessoas. Com certeza. E é importante a gente compartilhar com as pessoas, né? Para elas poderem também ter a chance de conhecer essa ferramenta. E eu agradeço ao Daniel, que ele é maravilhoso, um querido, e super recomendo, assim, tanto a hipnoterapia quanto o Daniel, porque além de ser um terapeuta incrível, ele é uma pessoa iluminada. É inacreditável. Tu chega no consultório dele, não sei como é que chama, mas assim, uma pessoa incrível, única.
Que legal, Obrigada. obrigada. Tá. Então, Luísa, então, muito obrigada por participação. Então, vamos sair para o Daniel voltar aqui de novo para a gente finalizar. Com certeza. Tá, Obrigada. um abraço, Prazer. tchau. Certo. Daniel, pode ir entrando. Daniel pode mandar a solicitação, que eu já te aceito aqui. Que tem uma causa por detrás dos problemas. Pode ser tratada mais de uma causa na sessão? Manuel, assim, não é que existe uma causa, existe um script, um aprendizado. E o que a gente faz nessa sessão? A gente reeduca o aprendizado, o processo adaptativo que está por detrás. Então, quando a gente faz esse movimento, né? Não é uma causa, uma situação, mas esse conjunto, né? De situações, esse aprendizado que a mente teve, a gente reeduca. Então, quando a gente reeduca aquilo, aquele sintoma que a pessoa tem, naturalmente vai diminuindo. Então, é possível, sim, que a gente trate, talvez, várias feridas que estão ali, né? Mantendo aquele processo de dor. Né, Daniel? Estão aqui trazendo... as dúvidas. Eu estava acompanhando vocês aqui com o maior orgulho aí da Luísa, gente, pelo amor de Deus. Eu sempre digo, ó, as sensações internas que isso que eu assisto neles me provoca é algo que eu não sei dimensionar. É algo tão acima de mim, é algo tão além de mim que eu não consigo externar, não consigo... Eu só tenho a agradecer, essa que é a verdade, entendeu? Olha só o que é esta guria, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, né? Ela é fantástica, gente. Ela está num processo, assim, lindo de vida. Irradiando, né? Irradiando saúde, felicidade, coisa boa, né? A gente vê ali quando tu falou para ela, né? Pô, Luísa, a gente consegue enxergar que isso é verdadeiro. Claro, por quê? Porque quando existe uma coerência emocional interna, todo o teu externo se manifesta de forma coerente. Entendeu? Sim. Então, é isso que é importante. Eu sempre busco essa atitude para que o meu cliente saia do processo nessa coerência emocional. Porque isso é que faz a diferença na vida dele. Né? E vamos nos encaminhando para o final, porque nossa, assim, foi lindo demais. Vieira, que tá falando, obrigado a todas as pessoas que passaram por aqui com a gente, que participaram, que têm dúvidas, que têm perguntas. Nos colocamos à disposição aí no @Elaine_Bedin, em Florianópolis, e @Daniel Garbin, no Rio Grande do Sul, para que vocês possam aí nos acessar com dúvidas, com qualquer coisa. Deixa eu deixar meu site aqui, Elaine, www.danielgarbin.com.br, ou ainda www.hipnoterapiaportoalegre.com.br. São os dois sites que vocês têm acesso direto a mim, ao WhatsApp, lá para vocês tirarem todas as dúvidas e tudo que é importante. Muito obrigado, Luísa, por esse depoimento lindo, sem palavras para agradecer. E, Elaine, muito obrigado por ter me convidado para participar contigo desse momento. Mais um da nossa carreira. Mais um. Muito obrigado mesmo, de coração. E eu desejo, obviamente, para ti e para todo o nosso público que está aqui, sorriso e sucesso na jornada. É o mais importante. Que lindo. Então, vamos finalizar aqui, Daniel. Gratidão também. Vamos finalizando aqui, quase 1 hora de live, com muita informação e muita transformação. Um abraço. Um beijo grande a todos. Sorriso e sucesso. Tchau.